Fala, meus amigos, primeiramente bom dia para todos vocês, tá? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô ótimo demais. E vamos para mais um vídeo, né, pessoal? Vamos falar aí de uma contratação, né, uma transferência futebolística que tá gerando muita conversa e tal, por questão de idolatria, de valores financeiros e todo tipo de coisa possível aí, tá? A gente vai olhar, vai ter uma ampla visão sobre essa contratação, o que eu acho, tá? Lembrando que é a minha opinião, a opinião de outras pessoas e tal, cada um tem sua opinião e por aí que a gente vai. Primeiramente, deixa o like aí, comente, compartilhe o vídeo, né? Se vocês gostarem do conteúdo, né? Eu vou estar trazendo vídeo aqui direto, já são 22 vídeos aí, a gente tá com um número absurdo aí de vídeos de muitas minutagens, graças a Deus, tá? Galera, vamos falar de Gerson e Flamengo e Zenit, tá? E alguns dias para cá foi uma transferência que balanceou muito. Como assim balanceou? Por conta de valores astronômicos do Gerson, né? O Zenit aceitou pagar a multa de 25 milhões de euros para o Flamengo para poder liberar o Gerson para ser transferido para o Zenit depois do Mundial de Clubes. Então, para o torcedor que quer matar a saudade e tal, vai ter o Gerson aí no Mundial aí. E o Flamengo tem a possibilidade de ganhar esse Mundial, principalmente tendo uma peça fundamental de meio campo, que é o próprio Gerson, tá? Lembrando que esse valor de 25 milhões de euros, ou seja, 150 milhões na cotação atual em reais, é quitado à vista, tá? Então o Flamengo quer esse valor à vista. A janela de transferência abre no dia 20 de junho, tá? Então tá bem próximo aí, faltam somente 6 dias. E o Gés vai receber quase o triplo do salário que ele recebe no Flamengo, além de luvas e além de premiações. O contrato é renovado por mais 5 anos, então vai até 2030. Tá? São um salário de 6 milhões de euros por ano, o que daria em torno de 38 milhões de reais por ano, livre de impostos, tá, gente? Então, se a gente tem aqui no Brasil FGTS, seguro-desemprego, uma porrada de coisa, lá ele vai receber sem esses descontos aí. Então, ele vai receber o salário dele livre aí desses impostos, tá? E o seu rendimento mensal por mês vai dar em torno de nada mais, nada menos que apenas 31 milhões de reais. 31 não, perdão, 3,1 milhões, né, de reais por mês aí, tá? Além de ter um bônus de 25 mil euros, não é reais, tá, gente? É em euros por gol e assistência, 30 mil euros a cada ponto conquistado, 500 mil para cada janela de transferência que ele permanecer no clube e 150 mil euros em cada convocação, tá? Então, se tiver uma convocação na seleção quando ele estiver lá, 150 mil euros para sua continha, tá? Então, é esse salário astronômico com esses bônus aí que o Gerson vai receber do Flamengo. Do Flamengo não, perdão, gente, do Zenit, tá? É do Zenit de São Petersburgo. Então, ele vai ser transferido para o Campeonato Russo, né? Campeonato Russo, que é um campeonato que é esquecido aí. Eu acho que um campeonato desvaloriza muito, eu acho não, desvaloriza muito quando ele não participa de competições europeias como os times europeus. Os times da Rússia sofreram sanções, né, por conta de todo esse conflito armado entre Rússia e Ucrânia, o que meio que os times pagaram por isso, né? Eles não vão disputar competições europeias, ou seja, Champions, Europa League, Conference League, esquece, vão disputar campeonatos nacionais, como o Campeonato Russo, Copa da Rússia, Supercopa da Rússia e por aí vai. E todo ano, gente, a gente sabe, até o time mais famoso de lá, que é o Zenit, e o CSKA Moscou, por exemplo, quando eles são campeões, nem a gente fica sabendo, eu mesmo não sei quem foi campeão lá. Acho que foi o Zenit mesmo ali e tal. Então muitos jogadores brasileiros vão para lá. Mas se é um campeonato de pouca assim visibilidade, por que tantos jogadores vão para lá? Se você for pegar o histórico de alguns anos aí, há pouco tempo para trás, só do Corinthians você tem o Robert Renan que joga lá, você tem o Gustavo Mantuan que joga lá, você tem deixa eu ver, outro jogador também que jogou lá, cara. Deixa eu ver, acho que é desses dois do Corinthians aí. Recentemente o do Palmeiras, o Arthur também, né, jogou lá antes de vir pro Botafogo aqui. Acho que ele ficou uma temporada lá. E por aí vai, tem uma porrada de jogadores brasileiros que jogaram lá. O Claudinho também tá jogando lá.
e tal, que por sinal tá jogando muito bem, não só jogando muito bem, mas tá ganhando muito bem. Mas é um campeonato que não tem muita visibilidade, então muitos jogadores brasileiros vão para lá porque o euro lá é maior do que o real, e também eles sempre fazem propostas tentadoras no intuito de tentar elevar o seu campeonato, apesar de ser um campeonato esquecido. Muitas das vezes o preço que a gente paga, gente, é de não elevar tantos os atributos é, individuais como passe, gol, assistência, drible, ou então o zagueiro que tem a arte de defender, de entender o jogo aéreo ali e tal, de ter presença de área também para poder cabecear. Então, você tendo um campeonato de baixo nível, meio que você estagna essas características que você tem como um bom jogador. Além de ameaçar também convocações para a seleção, como o Gerson está com a sua convocação ameaçada, se caso ele for para o campeonato russo. O Ancelotti falou que vai avaliar o campeonato, mas assim, cara, é uma coisa. Pode ser que convoque o Gerson? Sim, mas é muito difícil de levar o Gerson para convocação para a Copa, entendeu? Por estar num campeonato de menos expressão. E daí talvez o André possa ofuscar e possa levar esse André para o lugar do Gerson, entendeu? Por conta dos níveis diferentes de campeonatos e tal, e por aí vai, cara. Então, resumindo, o campeonato, condições climáticas, né, não são favoráveis em comparação com quem estava até poucos dias, com quem está acostumado com o calor do Rio, com o clima tropical do Brasil. Um campeonato onde os times não disputam competições europeias, o que desvaloriza a probabilidade de uma convocação ou de uma transferência para um clube melhor e tal, além de ser um campeonato que não tem muita visibilidade, cara, entendeu? E também de um campeonato que não vai valorizar muito assim os seus atributos como jogador. Talvez você não vai aprimorar seus atributos como, do mesmo nível de estar disputando uma Premier League, por exemplo. Tem muitos jogadores que refinaram suas habilidades e se tornaram craques jogando em campeonatos de primeira prateleira, como Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, né, Campeonato Brasileiro e por aí vai. Entendeu? Então fica toda essa ideia pairando no ar sobre o Gerson ter uma Copa ameaçada, o que é verdade. Sobre o lado do Flamengo, dele permanecer no Flamengo, ele vai ter mais idolatria, ele vai ter mais números de partidas, ele vai estar em uma galeria mais acima do que ele já está dos maiores ídolos do Flamengo, tá? Ou seja, ele vai continuar sendo o Gerson da torcida. Até quem não é flamenguista é fã do Gerson e tal. Então é um cara que é muito importante para a história do clube. Ele marca um ciclo vitorioso de 19 para cá, por mais que ele passou na França. Em 2019 o Flamengo traz ele, mas antes disso o Flamengo já havia tentado trazer o Gerson da Roma em algumas vezes e tal. E daí consegue trazer em 2019. O Gerson não foi só mais um jogador daquele ano vitorioso do Flamengo e de outros anos posteriores que ele teve no Flamengo, como 2023, que não foi um ano vitorioso, mas em 2024 ele é campeão da Copa do Brasil. Ele é campeão da Copa do Brasil. Em 2025 ele é campeão da Supercopa do Brasil. Então são 3 títulos de Supercopa do Brasil. Ele é campeão da Libertadores 19, sendo um dos jogadores fundamentais. Ele não só é mais um dos jogadores ali do Flamengo que foram campeão, mas ele é um dos protagonistas ao lado do Bruno Henrique, ao lado do Arrascaeta, ao lado do Gabigol, ao lado do Rafinha e por aí vai. Enfim, ele não é só mais um. Hoje ele tem 234 partidas pelo Flamengo, contando as duas passagens ali, são 18 gols. É um cara que mapeia o meio de campo de maneira incrível, tem uma força de arrasto incrível, é líder o tempo todo, é um cara posturado dentro de campo, é um cara que joga muito bem aí. Ele renova seu contrato com o Flamengo até 2030, mas a proposta tentadora do Zenit faz ele romper esse contrato e aceitar a proposta do Zenit, tá? Que são esses valores aí que eu falei. E daí, cara, o torcedor meio que fica revoltado, porque até então um cara que falava que gostava do Flamengo, na verdade ele gosta do Flamengo, mas que vem e aceita uma proposta dessa, enfim, vai do céu ao inferno pro torcedor, cara, para muitos torcedores e principalmente para uma torcida que pega muito no pé com seus jogadores e tal. Acho que foi em 2023 eles começaram a chamar o Gerson, falando que o Gerson queria pagar de De Bruyne com essa marra toda. Imagina agora. Se você abrir qualquer veículo de mídia social como Instagram, Facebook, WhatsApp, por exemplo, você vai ver muitos comentários aí, cara, chamando o Gerson
de nota de 3 de Judas e tal, e por aí vai uma porrada de coisa aí, tá? Uma porrada de coisa aí. Então, de qualquer forma, cara, assim, eu acho que ele meio que abre mão dessa possível idolatria, entendeu? Para poder optar pelo lado financeiro, tá? O que pra mim também não é uma má ideia. Talvez possa ser ruim para o torcedor do Flamengo e até ruim para quem acredita na seleção, porque a gente quer o Gerson como jogador da seleção. E o torcedor do Flamengo quer o Gerson como jogador do Flamengo. Com certeza. Todo time quer o Gerson no time, cara. O cara é um volante de primeira prateleira no Brasil. E joga muito bem, já demonstrou muito seu valor. É um dos maiores ídolos do Flamengo, mas isso tá indo do céu ao inferno por conta de ter renovado, de ter mostrado seu carinho pelo time, de ser campeão com o time, e de repente ele pegar e aceitar outra proposta de fora e tal. E sobre esses valores que eu falei, pessoal, realmente é muito tentador. Talvez alguns jogadores não levam ao pé da letra a palavra ídolo. Talvez ele já fez, talvez ele para ele pensa assim, cara, minha missão no Flamengo já está feita. Então você pode achar o que você quiser, mas eu já cansei, mas eu já dei muitas alegrias para o torcedor flamenguista. Eu sou um desses, eu já sou um dos emblemas do Flamengo. Porque teve muito jogador que passou no Flamengo, jogou, teve um ciclo bom, mas não teve a efetividade que o Gerson teve em ganhar títulos, em ser peça fundamental. Então talvez ele pense assim, fala assim, cara, já resolvi esse lado, eu não preciso provar que eu seja um Zico, um Leandro, né, sei lá, um Zico, um Leandro, um Júnior, por exemplo. Eu não preciso provar mais isso, porque o meu valor, eu já estou na história do clube. Então chegou a hora de optar pelo lado financeiro e investir fora. E muitos jogadores pensam assim, eles têm empresa fora, eles pensam em abrir um negócio fora, eles pensam em optar por outra carreira futuramente falando. Então se ele preza por esse lado, eu super apoio ele aí, cara. Entendeu? Eu acho que foi um desrespeito com a parte do torcedor flamenguista, sim, mas por outro lado vai fazer o quê? Vai ficar choramingando e tal? Entendeu? Ou seja, só que se eu fosse dirigente do Flamengo, não procuraria mais o Gerson, cara. De forma alguma. Porque o Flamengo sempre optou por contratar o Gerson. Na época da Roma, ele sempre, mesmo jogando no Fluminense nas categorias de base, revelou que tinha um amor pelo Flamengo. Então, pelo que ele fez de romper seu contrato até 2030, de ter renovado e tal, eu como dirigente do Flamengo não procuraria mais o Gerson. Virar e falar assim, ó cara, boa sorte aí, espero que você continue prosperando com sua vida financeira, com seu futebol, que você é um muito bom jogador, mas a nossa relação encerra por aqui e a gente vai procurar outra aí e tal. E por aí fica. Só que para mim, o Gerson, olhando do meu ponto de vista, acho que ele enxergou que, como ídolo, já é o suficiente, já fez o que tinha que fazer, já resolveu a sua carreira, já ganhou muita coisa. Eu espero que, não que resolveu a carreira dele como um todo, mas o seu ciclo no Flamengo, entender que a hora, que nessa hora, por ele ir para um campeonato de menos expressão como um todo e tal, por conta do nível de campeonato de um time, de um campeonato de ser uma liga que não está participando de competições europeias, de ser desvalorizado e tal, talvez ele optou pelo lado astronômico mesmo, porque talvez ele possa investir em coisas extracampo. Então, para mim, olhando por esse ponto aí, cara, eu apoio o Gerson aí e tal. Mas pro torcedor do Flamengo, eu não apoio porque foi um desrespeito. Talvez ele poderia ter pensado antes de renovar e tal, para não criar todo um alvoroço e não pegar mal pro torcedor flamenguista, tá? E é esse o meu ponto de vista, é essa a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tal. Cada um tem sua opinião, eu tenho a minha, você tem a sua, e de qualquer maneira a gente está servido, é só respeitar e tal. Mais uma vez, comente, deixe o seu like, compartilhe e tal, porque sempre vai ter conteúdo novo aqui, gente. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.